Mais uma perguntinha. Assinale a afirmativa que não representa uma das características na forma de resistência para a caixa oclusal de preparos cavitários para restauração metálica fundida. Olha só como ela mistura bastante essa banca. Essa banca mistura princípios do preparo com amálgama, resina e agora restauração indireta metálica fundida. Uma dica que eu não tinha dito para vocês antes: toda vez que você for ler uma questão, já assinala o que ele quer, incorreto, correto, não, sim, porque às vezes vai chegar uma hora da prova que você vai estar cansado, né? Você já está vendo coisa onde não tem. Então, rabisca a sua prova, você tem que entregar o gabarito, né? Você até tem que entregar a prova junto com algumas bancas, mas o que importa é o gabarito. Gabarito não risca, não rabisca. Mas a prova rabisca, escreve, desenha, pinta para você não se perder, tá? Então, ele quer afirmativa que não representa uma característica da forma de resistência para essa restauração metálica fundida. Vamos lá. Parede pulpar plana, perpendicular ao longo eixo da coroa. Perfeito. Seguindo os princípios do amálgama. Parede vestibular e lingual, ligeiramente retentivas para oclusal. Se fosse para o amálgama, maravilha. Só que restauração metálica fundida você faz fora da boca e encaixa na boca depois, não é? Se eu estou fazendo uma parede retentiva para oclusal, você acha que vai caber uma peça ali? Não vai. O amálgama entrou porque ele era uma massa. Ele fica duro depois, mas ele era uma massa. Enquanto ele é massa, a gente condensa ele lá dentro. Agora, quando eu tenho alguma coisa que é feito fora da boca, aí eu preciso ter algo expulsivo, tá? Então, essa é a errada. Formando ângulos obtusos com a parede pulpar. Olha aqui, eu trouxe para você o que é ângulo agudo, reto, obtuso e raso. Quando eu tô falando que eu tenho parede retentiva, gente, retentiva, eu tenho paredes com ângulo agudo, ó, certo? Pensando que aqui, ó, vamos fazer outra paredinha aqui, ó. Quando eu tenho ângulo obtuso, estou dizendo que a minha cavidade, estou dizendo que a minha cavidade está aberta, expulsiva. Então, o que está errado aqui? Retentivo. Se tivesse a palavra expulsivo, estava certo, tá? Então, esse é o erro. Letra C. Parede gengival plana. Essa aqui é a novidade para vocês também. Parede gengival plana no sentido vestíbulo lingual. Enquanto no sentido mesiodistal, inclinada para cima é oclusal, e biselada no sentido proximal, dupla inclinação. Sim, não está errado esse princípio aqui. Ela é ligeiramente inclinada para o oclusal, tá? Mas ela continua sendo plana, regular e lisa. Isso para o caso de metálica fundida, tá? Letra D. A dimensão vestíbulo-lingual do segmento oclusal. Então, eu tô vestíbulo-lingual na oclusal da cavidade deve-se situar-se entre 1/3 a 1/4 da distância entre os vértices de cúspides para manter o dente resistente aos esforços mastigatórios. Aqui, mais são afirmativas verdadeiras sobre as estruturas periodontais como um todo, exceto as fibras oxitalânicas são ácido resistentes, ao contrário das fibras colágenas. Isso é verdade, tá? Tanto é que para você corar uma fibra oxitalânica é usado um tipo de ácido. E a fibra colágena, ela não resiste ao ácido, ela é destruída por ácidos. Então, isso está correto. O ligamento periodontal dos dentes em função é muito menor que o ligamento periodontal muito espesso dos dentes que não irromperam. Então vamos ver isso daí. Mas eu vou deixar aqui a terceira. As fibras colágenas transformam as pressões oclusais em forças de tensão sobre o osso alveolar
Sim, ele está falando de fibras colágenas que estão aqui no ligamento periodontal, né, que é a função delas, né, de dissipar essas forças sobre o osso. Está correto. O osso alveolar torna-se mais denso e o cemento mais espesso em consequência do aumento da função. Isso é verdade, ele, né, ele vai, quanto mais função ele tiver, mais submetido a mais forças, tanto o osso quanto o cemento vão ficar, o osso mais denso, o cemento mais espesso. Então, a que está incorreta aqui é a B, mas vamos entender por quê, né? Porque o ligamento, ele diz, ó, o ligamento periodontal dos dentes em função é muito menor que o ligamento periodontal muito espesso dos dentes que não irromperam. Então vamos ver isso aqui. Veja, os dentes que não irromperam, eles têm a formação do ligamento aqui ela é espessa, se você comparar de um dente que já entrou em função. Então nós temos toda a formação dentária. Então aqui o ligamento ele é formado pelo folículo dentário, né, não pelo germe dentário, ah, e nesse momento que não irrompeu ainda, esse ligamento ele é mais espesso. Então ele fala assim, ó, o ligamento periodontal dos dentes em função é muito menor que o ligamento periodontal muito espesso dos dentes que não irromperam. Então ele fala assim, o ligamento periodontal dos dentes em função é muito menor. Ele não é muito menor, ele é menor. É uma pergunta, para mim, uma pergunta que poderia gerar uma certa dúvida, inclusive contestação. Ela não, também não está uma pergunta muito clara, tá? Muito clara. Mas porque ele fala, né, mais uma vez, o ligamento periodontal dos dentes em função é muito menor que o ligamento periodontal muito espessos dos dentes que não irromperam. Então você teria que considerar, para ser verdade, que esse ligamento aqui, ele é muito, muito maior que esse outro aqui. É difícil de avaliar uma situação dessa. Uma pergunta um pouco duvidosa. Mas, né, como as outras estão corretas, aquela coisa, muitas vezes, por exclusão, por bom senso, são coisas que existem nos concursos, a gente acaba tendo que acabar indo para uma determinada alternativa, mesmo que ela gere um pouco de dúvida. Wellen, o que a fibra oxitalânica, ela é uma precursora da fibra, elástica, tá. E ela então, na verdade, ela está no ligamento periodontal, mas depois ela pode se transformar numa fibra elástica, enfim. E ela está muito ligada aos vasos sanguíneos, ela fica em volta dos vasos sanguíneos. É um tipo de fibra, que existe no periodonto. Não é a mais prevalente, de longe, né, é a menos prevalente ali de ocorrência, mas ela existe. Ela tem uma característica histológica diferente das outras, tá? Essa fibra oxitalânica. Em relação às restaurações provisórias, marque falso para as afirmativas falsas e verdadeiro para as afirmativas verdadeiras. O objetivo nesta fase é criar condições propícias para os procedimentos preventivos e assegurar o desenvolvimento da dentição sem distúrbios. Então, ele está dizendo aqui, numa restauração provisória, que ele quer criar situações preventivas, né? Tá faltando muita informação nessa frase, mas o que eu entendo é que quando você faz uma proteção, mesmo que seja provisório para o dente, você está permitindo que ele se proteja, que ele tenha, se eu fizer uma proteção, uma restauração provisória com CIV, por exemplo, e um hidróxido de cálcio, é um material bioativo que está estimulando a resposta da polpa. Agora, quando ele fala desenvolvimento da dentição sem distúrbio, ele está falando de pediatria, né? Olha só o concurso, odontopediatria.
Ele está falando que eu tenho uma proteção do dente descido para manter ele em posição ali, enquanto o permanente não chegou a hora dele ainda erupcionar, tá? Então eu entendo por isso, mas é uma frase completamente pobre de informações, né? A gente só sabe que é odontopediatria porque tá aqui, ó. Belezinha? Segunda, o efeito preventivo não será prejudicado pela hipersensibilidade e ou pelo excesso de retenção de placa devido à morfologia da superfície. Então, ele está falando que o efeito preventivo dessas restaurações não é prejudicado pela hipersensibilidade. Quer dizer, se o pacientinho está com dor, o problema é dele. Estou fazendo ali a prevenção. Ou excesso de retenção de placa devido à morfologia da superfície. Se for uma superfície oclusal, mais facilmente para acumular biofilme, né? Então vai ser prejudicado com certeza. É falso isso daqui. O erro tá aqui, ó. Não será prejudicado. Se o pacientinho tá com dor, você tem que intervir. Às vezes não é preventivo mais, já é endodontia, enfim, alguma coisa mais radical. E se está acumulando biofilme, como é que se faz uma prevenção em local que está acumulando a prevenção causando um acúmulo de biofilme, né? Próximo. Devem ser satisfeitos os desejos e expectativas estéticas e funcionais do paciente, tanto quanto possível. Uma restauração provisória, daí já sai um pouco da pediatria, já entra em outra situação clínica. Mas se eu pensar em restauração provisória de dentes anteriores, o melhor que eu fizesse essa restauração estética, é melhor, né? Então, considerando um dente anterior, também vejo aí falta de informação, mas verdadeiro. Última. Nas intervenções, deve-se proceder cuidadosamente. Assim, por exemplo, o uso descuidado dos grampos de dique de borracha pode lesar seriamente a superfície do dente. Aí aqui eu só cortei o resto, gente, porque não ia caber, ia ficar muito grande, tá? Então ignora essa frase aqui. Nas intervenções deve-se proceder cuidadosamente. Assim, por exemplo, o uso descuidado dos grampos do dique de borracha pode lesar seriamente a superfície do dente. O que tem a ver com provisório isso daqui? Tá vendo que questão horrorosa? Mas vamos lá. Quando a gente tem um dente muito fragilizado, se a gente não toma cuidado para colocar o grampo em posição certinho, ele pode fraturar, né? Pode fraturar o dente. Isso já aconteceu em clínica da faculdade. Os alunos nervosos na situação eram uma lesão de cárie muito extensa. Eu falei, vamos isolar e fazer o preparo isolado. Tudo bem. Aí foram colocar o grampo. No que eu volto, uma parede inteira tombada do dente. Isso já ia acontecer, não foi culpa delas, imagina. Mas foi no momento da instalação do grampo que elas colocaram o grampo ali antes de passar na região cervical, pois no terço médio ele apertou o dente e quebrou. Então virou uma onleia ali, mas ia estar fragilizado. A gente não saberia o quanto, né? De repente poderia ter salvado mais? Poderia. Não dá para saber também. Então, saindo totalmente do provisório aqui, realmente o descuido da utilização dos grampos pode causar uma lesãozinha ali na superfície do dente, dependendo do grau de destruição. Essas três últimas questões aqui que eu trouxe para vocês de restauração provisória, de CIV, para mim está completamente mal formulada, tá? Muito mal formulada.